Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você, para que ele fique muito claro, muito didático, para que você consiga realmente absorver todas as informações relacionadas ao direito que nós trazemos para você. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu tenho uma honra de receber ilustres convidados, daí também o nome Direito Ilustrado. E hoje a gente vai falar de um tema que, com certeza, você que já viajou algumas vezes de avião, você que viaja a lazer, viaja a trabalho, viaja esporadicamente, você já fez mais de 10 viagens de avião, alguma coisa já aconteceu com você. Ou com alguém muito próximo a você, que você sabe dos dissabores que essa pessoa passou. Hoje recebemos aqui o advogado, procurador do município da Câmara dos Vereadores de Santa Bárbara do Oeste, meu amigo de faculdade, Guilherme Zammit. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, doutor. Prazer estar aqui. Guilherme, que se especializou, está cada vez mais destacado como um advogado especialista no direito dos viajantes. Então, esses problemas, esses dissabores que eu trouxe à baila, ele conseguiu entender as dores desse público e traz agora soluções. Por isso, o programa de hoje, para você que vai viajar, você que já viajou, você que teve algum problema, vale muito a pena você saber. Você que conhece alguém que sempre está aí nas linhas aéreas, sempre está na ponte aérea, encaminha esse vídeo para ele, porque vai ser de grande utilidade. Dá um gostei no vídeo, escreve aqui Direito dos Viajantes, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema e aciona as notificações para sempre saber que nosso canal tem aqui vídeos novos diariamente. Guilherme, vamos lá. Conta para nós um pouco de você, por que você se interessou em Direito dos Viajantes, um pouco da sua história. Bom, como você disse no começo aí, a gente estudou junto na PUC Campinas, né? Saudosa PUC Campinas, há alguns bons anos atrás. E não faz a conta. Eu sempre direcionei minha área para atuação pública, que foi o que eu sempre busquei, depois da faculdade, inclusive durante a faculdade, fazendo estágio no Poder Judiciário, no Ministério Público e tal. E na caminhada já na advocacia pública, né, sou, como você disse, procurador, eu fui me deparando com outros problemas aí da área privada, né, e problemas, inclusive, como você disse, né, situações que a gente vivencia. E como eu, sendo advogado público, eu tenho a possibilidade também de advogar de forma privada, desde que não seja contra o município que me remunera, eu comecei a prestar mais atenção nesse nicho, né? E aí eu comecei a atuar nessa área do direito, a gente chama de direito do viajante, né? Que é um nicho do direito do consumidor. Então a gente tem a aplicação principal do Código de Defesa do Consumidor para esses fatos que acontecem em relação à prestação de serviços das companhias aéreas, mas tem algumas especificidades, algumas resoluções da ANAC e tal, um tratamento mais voltado para essa área especificamente, porque ela tem uma agência reguladora, né, que trata disso. Então a gente focou nisso daí e foi realmente por experiências próprias, né? Por situações próprias que eu passei, pessoas próximas, amigos, familiares passaram, e aí a gente, como é da área do direito, a gente reflete naquela situação que aconteceu, naquele fato, a gente já busca alguma fundamentação jurídica para aquilo. A gente vai buscar uma lei e fala, peraí, isso aconteceu aqui, será que isso está de acordo com aquela lei que eu tenho conhecimento, ou que a gente tem essa facilidade mesmo quando não é da nossa área, vai lá buscar de forma mais fácil, e aí a gente passa a estudar, passa a se aprofundar, e desse ponto nasceu essa vontade de atuar também nessa área privada voltada para o direito do passageiro. Cara, é a maior vingança que alguém já fez contra uma empresa, né? Ele sofreu um dissabor, entrou com a própria ação e depois falou assim, agora eu vou capitanear a ação de centenas contra vocês. O prejuízo ficou gigante. Foi isso mesmo. Foi a pior pessoa que eles podiam ter irritado. Foi isso mesmo. E o pior é que antes fosse, né, que eles se tivessem consciência dessa falha da prestação de serviço, só que eles continuam irritando muita gente, né? Então acho que aí quando a gente sente na pele e depois a gente tem o conhecimento e busca informar, e hoje, por exemplo, com o nosso canal, nossa página no Instagram, o que a gente busca é fazer isso, é trazer informação para as pessoas sobre os direitos delas, né? A gente vê o quanto de serviços mal prestados assim, que as empresas, hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, mas isso a gente sabe que é no mundo inteiro, mas que elas atuam de uma forma muito, assim, que deixam muito a desejar.
daquele serviço que elas propõem, que elas colocam no mercado, cobram caro por isso. E como você disse no começo, acho que todo mundo que já teve uma experiência de alguns voos, porque tem gente que tem muita sorte também, que não tem problema, mas é sorte, porque a maioria das pessoas já teve um atraso absurdo, uma falta de respeito no momento do embarque, um extravio de bagagem, uma bagagem danificada, são vários problemas que causam transtorno. E a viagem de avião, por ela ser uma viagem controlada pelo próprio meio de transporte, óbvio que ela tem que ter uma atenção, um controle, uma regulação, não só da parte jurídica, mas a parte de engenharia, né? Porque aconteceu um acidente, geralmente é fatal, diferente de um carro, que a gente sabe que acontece mais, o número de mortes e de acidentes é muito maior, porque proporcionalmente também tem muito mais gente usando, só que um avião, se você não tem as atenções necessárias, a tragédia é dada, né? Mas ainda assim, se cobrando custo por isso, tendo todo esse entorno mais especializado de diversas áreas, você enxerga muita falha na prestação de serviços das companhias aéreas. E o consumidor, ele é que paga o pato. O consumidor é o que fica ali na mão e eles não têm problema nenhum de deixar o consumidor na mão. Então isso faz com que a gente tenha uma atuação satisfatória de buscar, porque você sabe que realmente o serviço, assim, ressalvado algumas exceções, é muito mal feito e não tem um feedback positivo das companhias, mesmo depois da falha na prestação de serviço, um contato com o consumidor, uma oferta de alguma coisa sem ele ter que buscar. Então isso torna a nossa atuação na área de advocacia prazerosa nesse sentido também. Aproveitando que você falou do seu canal, porque assim, eu tenho observado, o canal dele no Instagram subiu, cresceu muito, e não falta conteúdo, porque o que ele faz bastante é pegar casos que aconteceram, as pessoas todos com seu celular hoje registram o dissabor que está vivendo, né, em tempo real, e aí ele pega esse caso, traz e aplica o direito ao fato. Isso é maravilhoso, porque é como se fosse uma petição, né? Traz os fatos, aplica o direito e dá a sua conclusão. E não falta material, né? Porque o tempo todo tem algum famoso ou alguma pessoa ali com um problema. Hoje, na nossa página, a gente começou já há mais de um ano, comecei no final de 2023, tanto na atuação mais assim incisiva, a minha ação, por exemplo, já remonta, era bem antes disso, aquela primeira ação que eu fiz, e aí depois fui fazendo para amigos, pessoas que eu conhecia, familiares, aquela coisa toda, e aí eu entrei, né? Primeiro, obviamente, eu já tinha um contato maior com o direito do consumidor logo depois que eu me formei, né? Então, depois que a gente saiu da faculdade, eu atuei no direito do consumidor, só que eu atuei na parte, era mais companhias telefônicas, e eu atuava para as companhias. Então, eu conheço um correspondente, então eu conheço os dois lados, não só da parte jurídica, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência que você tem sobre os temas variados, mas da prática, né, de como as empresas atuam. Né? E na parte da advocacia aérea não muda muito, né, porque, como a gente estava conversando antes aqui, são advocacias de grande volume, tanto para aqueles que entram, né, quanto para aqueles que se defendem contra as empresas. Né? Então, elas têm grandes escritórios, que tomam conta dessas, e aí distribuídos pelo país da forma como cada empresa se posiciona, mas que vão lidar com essa enxurrada de processo, porque são, como a gente estava dizendo, as falhas são grandes. E são grandes, assim, são corriqueiras, e são praticamente todo dia. Você pega o número de voos que a gente tem hoje no Brasil, né? Teve um aumento significativo de 20 anos para cá da aviação civil aqui no Brasil, e cada vez mais pessoas viajam, e os problemas continuam. Aliás, cada vez mais problemas, né, a gente pode perceber. E isso faz com que você tenha cada vez mais reclamações e mais processos. Então, as empresas elas atuam com esse volume grande de processo, e eu já, por ter atuado lá atrás na área de telefonia, que também são grandes empresas, com muitos consumidores, eu também já tenho essa visão do outro lado. Então, isso, quando a gente vai atuar... Que, com todo respeito, mas muitas vezes parece alguma coisa meio quase preguiçosa, né? Primeiro, tem audiência de conciliação, não leva proposta.
Aí vai fazer a petição de defesa, a defesa, por vezes, quando a gente está desse lado, onde o nosso lado é artesanal, porque a gente vai ter que pegar os fatos, colocar o direito cada fato é diferente um do outro, né? Diferente da contestação. Aí você vê a contestação e fala, meu, o cara tá contestando coisa que eu nem coloquei na inicial. E quantas vezes isso não acontece? É a coisa mais comum de acontecer. Porque você vê que ele usou a contestação padrão do escritório dele. Quando a gente atua nessa área, como você disse, né? Os fatos a gente tem que se atentar, tem especificidades. É aí que a gente também vai fazer a análise do pedido, quanto que a gente vai pedir, quanto de dano moral cabe ou não naquele caso, né? Houve dano material, o que aconteceu, teve um extravio. São ações interessantes porque, partindo do pressuposto do valor da passagem, mais um dano moral, mesmo que você dobre o valor do dano material, teve prejuízo de R$500, mais 1.000 de dano moral, padrão, mais ou menos isso. Já viram ações interessantes. Se tiver um extravio de bagagem, aí normalmente é, sei lá, $500, aí também o valor. São ações boas mesmo, né? Você tem que, assim, cada ação, porque assim, a gente tem aquilo que a gente pede, você sabe muito melhor que eu, né? Tem aquilo que a gente pede e tem aquilo que o juiz dá, né? Sim. E daí tem um hiato, né? Tem uma diferença bem grande. Então, do nosso lado também, no nosso escritório, nessa atuação, também é uma atuação de volume. Então, eu tenho centenas de clientes espalhados pelo Brasil inteiro. Hoje, graças à possibilidade de a gente advogar, né, de todos os tribunais estarem conectados à internet e tudo. Conta uma coisa, tem feito audiência online? Tem lugares que exigem presencial? Tem, aqui em São Paulo, por exemplo. São Paulo, capital. São Paulo, capital faz presencial, né? Audiência e conciliação presencial. É péssimo. Alguns lugares do Brasil ainda fazem, assim, às vezes Rio de Janeiro faz presencial também, Minas Gerais em algumas comarcas, depende. E aí você faz o contrato advogado diligente? Quando é presencial, no próprio contrato eu já deixo claro para o cliente, na conversa com o cliente eu já deixo isso claro, né? A gente já coloca para ele que, olha, geralmente essa audiência ela é totalmente dispensável. Inclusive, como você mencionou, eu na petição inicial já costumo pedir para o juiz a dispensa da audiência de conciliação. Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade, qualquer ação, na ação dos juizados especiais, mais ainda, que é onde a gente atua de forma preponderante, né? Sim. Você pode, a outra parte pode pegar lá o meu e-mail, o meu celular que está na peça lá, tanto o meu quanto do cliente, que a gente tem que colocar, aliás, para a gente fazer os protocolos, os registros daquela ação nos ambientes virtuais dos tribunais, já pedem o juízo, o 100% digital, que é para o processo correr inteiro digitalmente, com as publicações todas online e tal, ele já pede para você colocar da parte, inclusive, e-mail, telefone. Então, assim, tem a possibilidade da empresa, ou da outra parte, no caso da empresa... Eu procuro não pôr. É que vai chegar o momento que a gente precisa colocar o e-mail, mas hoje em dia tem tanta gente entrando nos processos e tentando cometer golpes, isso né? Isso sim. Que às vezes é melhor preservar isso. Então, mas se você não coloca, você às vezes não consegue nem fazer o protocolo. Entendeu? Eu já fui vítima, você deve ter sido também, eu já fui vítima umas 3, 4 vezes, assim, de pessoas momentos, não, de momentos, assim, de entrando em contato com o cliente, pegando, e eu tenho certeza que também tem advogado envolvido nisso daí, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o acesso. Você pode ver o andamento, mas para você acessar o conteúdo, você tem que ter uma senha, você tem que gerar uma assinatura digital ou aquele cadastro de OAB, né, que a gente faz mesmo sem estar com a assinatura. Então, assim, também isso daí é uma quadrilha, dá para rastrear. Mas, enfim, o ponto é o seguinte, já aconteceu isso, o cliente me mandou, porque a pessoa baixa o arquivo inteiro, do PDF do processo, mas só que aí, obviamente, né, eu acho que todo mundo também que atua hoje, nossa vida em sociedade hoje, e ainda mais quando a gente vai contratar um profissional que a gente conhece de forma virtual, no meu caso tem um site, no seu também, tem um site, tem um Instagram, você está hoje vivendo nesse mundo virtual, você tem que ter um pouco de cuidado, de saber que existem esses golpes e como que você pode se precaver. Então,
eu coloco muito claramente que quando acontece isso, O único contato é único comigo. contato é comigo, é esse telefone. Não Sim. vai vir outro 0, não sei das quantas, outro DDD diferente. Então, Os assim, caras arrumam até DDD 019. não. É incrível, é muito bem com feito. certeza, é Copia bem sua feito. foto de Facebook de Eu WhatsApp. jamais né? eu vou ficar culpando a vítima, Sim. né, nesse caso. Mas eu digo assim, entre em contato. Se você tem uma linha, você tem um número, um contato que você sempre falou comigo, eu vou te mandar um print de alguma coisa, de outro telefone. E outra coisa também que não faz sentido é, você vai ganhar 30 mil reais, mas antes você tem que pagar 11 de custas e não sei o que lá. Você tem que pagar alguma coisa, desconta do valor que eu tenho para receber. Isso, e eu E só me concordo paga. que para quem que não é da área, que isso pode assustar e você vê o seu processo ali, você vê a Viu folha seus ali, com dados, certeza. Né? Mas, de novo aqui, um reforço, né? Para qualquer profissional, penso eu, não só no meu caso. Sim. Nunca pague nada assim de forma... Preste atenção de onde está vindo, qual o telefone. Se vem com aquela mensagem, eu estou com um celular... Os profissionais, eles usam geralmente um meio de comunicação, tanto que pessoas que vêm comigo para conversar pelo privado, pelo meu celular privado e tal, eu falo, olha, eu vou passar a te atender nesse número aqui, que é o número do escritório, então para uma questão de organização, mas para ficar tudo certo. Então, assim, até pessoas que me conhecem, que têm o meu número privado, eu prefiro conversar pelo outro número, então eu não vou ficar cada hora com um número falando com a pessoa, né? Então, eu vou concentrar, então, assim, para ter atenção. Hoje a gente lida com tudo, a gente faz tudo pela internet, pelo celular. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Sim. Não pode ficar também à mercê de ficar caindo em golpes bobos hoje em dia, que eu acho que isso, há 10 anos atrás, quando começou tudo esse negócio, tudo bem, né? Agora, hoje em dia, igual aquela coisa do ligou, eu tô ligando para você do banco, que você nem tem conta naquele banco. Tô com seu filho sequestrado aqui, também, né? Isso daí já tá batido, né? Então, mas o padrão é o mesmo, né? Eles só vão mudando os personagens, a historinha, mas... Cair, né? Infelizmente, sempre eu fico louco, porque a minha mãe caiu, a minha sogra caiu, eu falo, pô, se eu quiser falar mal da minha família, eu gravo um vídeo e falo no vídeo, porque ninguém assiste os meus vídeos, poxa vida. A minha esposa também, né? Muito diferente. É isso mesmo. Bom, nosso programa é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente chama de preliminar, onde a gente conhece um pouco mais a pessoa, mas é quase impossível não entrar no mérito nessa primeira fase. Depois da segunda a gente entra na questão mesmo que a gente trouxe de tema. E na terceira a gente chama de quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado tem que responder 3 perguntas polêmicas e 3 mais engraçadas. Ele tem o direito de responder ou de recorrer. Não precisa responder se ele não quiser. Então, antes de concluir sua fase preliminar, conta para nós, casado, solteiro, filhos, e ainda para concluir, uma indicação de filme, série ou livro que você gosta. Casado, já já com a Mari, alguns anos, casado, temos 1 ano e pouco de casamos no final do ano, então... Ixi, esqueceu a data de casamento. Não, mas tudo bem. Jamais. Dezembro Ele tá falando assim pra ganhar tempo. Dezembro de 2023 a gente se casou, então tem 1 ano e... Eu tava pensando se puxava 1 ano e meio, mas ainda não. Com a Elis, nossa filhinha, que tem 4 meses. Ah, que legal. Uma belezinha, nosso amor aí. E então agora eu sou um pai, você já passou por essa fase, né? Eu passei com enteados que eu tive, mas essa fase de bebezinho nunca tinha passado. Mas ela é um amor, é uma criança muito boazinha, a gente deu muita sorte com ela. Como bebezinho recém-nascido, que ainda é uma bebezinha, deu muita sorte com ela. Mas muito feliz, então tô com a Mari, que é uma pessoa maravilhosa. Tá na fase da cólica ainda? Não, cara, ela não teve. Não? Não teve. A gente tem muita sorte com ela. Agora ela tá mais irritadinha, porque tem aquela fase do crescimento, ainda não. Mas aqueles ganhos de cognição que o bebê tem, de começar a perceber as coisas e tal, e isso traz mais irritabilidade, de tudo. Mão na boca. Agora ela tá com aquela coisa de mão na... Mas ainda não é dente. Segundo a pediatra, ainda não é dente. Dente da febre. Mas, então, não é ainda. E tomando as vacinazinhas, então todos aqueles momentos, né? Você sabe muito bem disso daí. Mas é um amor, cara. Foi muito desejada pela gente e veio aí no final do ano passado. Que então, legal, parabéns. Tá uma delícia, muito gostoso essa parte. 1 ano de casamento, aí veio ela. Que legal. Exatamente. Bom, aproveitou o tempo de casado sem filho, agora com filho. Exatamente. Nietzsche diz que metade da nossa vida é estragada pelos nossos pais, a outra metade pelos nossos filhos, você vai entender ainda.
Sempre tem aquele que fala pior, né? Tipo, você já dormiu? Aproveita pra dormir agora, né? E outra, na verdade, uma coisa que tem a ver com o seu lado. Aproveita pra viajar agora. Os primeiros 6 meses, ela fica totalmente peito, certo? Sim, sim. E ela tá, graças a Deus. depois de 6 meses, começa a entrar as papinhas. Peito também, aí peito vai de cada um, vai até 2 anos, quanto quiser, mas entra as papinhas. E quando entra a papinha, para viajar, você tem que levar uma geladeira, tem que levar as coisas congeladas e tudo bonitinho. Enquanto é só peito, é muito mais simples, a sua mala é menor. Então vale a pena viajar agora, até completar os 6 meses. E fica mais legal depois de 6 meses, porque a criança fica mais durinha. Então ela fica mais firme, ela começa a realmente te reconhecer, porque por enquanto é uma graça, ela sorri pra nós, mas é só um espasmo, né? Depois ela realmente vai saber, ela vai começar a entender que ela é um outro corpo, né? Porque até então ela acha que a mãe é uma continuidade do corpo dela. Ela vai começar a entender que ela é independente, vai... Inclusive agora, eles falam que essa parte dos 4 meses é que começa a ter essa desconexão. E por isso que traz essa irritabilidade, esse choro, assim, um choro meio sem sentido. Pô, mamou, tá trocada, né? Tá num ambiente seguro pra ela, que é a casa dela, mas ainda assim ela tá irritada, tá? É tudo pra isso dormir, eu sempre achei mais fácil, quer dizer, a gente sempre achou que era mais fácil dormir comigo do que com a Cris, porque comigo não tem cheiro de leite. Não ia querer pegar o peito. É quente e não tem o cheiro de leite, então era mais fácil de não se dispersar e dormir de verdade. A gente tem muita sorte, ela dorme tranquilo? Bem, a noite inteira. Até hoje também não dorme bem. Ela dorme muito bem. Então, eu acho que é por isso também que eu fiquei com um só, sabe? Deu tanto trabalho. Vamos mais um? Mas eu vou ficar com um só também. Principalmente por causa da Mari. A Mari não quer mais. E ela tem a questão profissional também, né? Então, ela tem a carreira dela. E pra mulher... Ela faz o quê? A mulher joga muda também? Totalmente. Não. Ela é da área empresarial. Não, ela é legal. De empresa. Ela não caiu nessa armadilha, não. Ela tá de licença, né? Maternidade. Vai voltar mês que vem. Então, ela tem a vida profissional dela. E pra mulher, não é igual pra gente, né? A gente tá ali junto, tem faz as coisas junto. Que vira uma parideira, né? Que vai tendo um atrás do outro até pra ficar afastado. E tem mas é uma decisão de vida, né? Eu quero ir por esse caminho, criar meus filhos, minha família, beleza, ótimo. Mas quando a pessoa quer ter aquele lado profissional desenvolvido, continuar a carreira e tal, o filho, pra mulher, ele demanda não só a questão da licença, mas como toda essa parte, né? Orgânica, né, da mulher com filho, né, e da mãe com filho. Então, é realmente algo que as mulheres têm que ter muita consciência das escolhas, das decisões de ter ou não filho, né. Já pra gente é muito mais tranquilo essa parte. Embora a gente fique ali junto, faça as coisas juntos, é diferente. Concluindo, dica de filme, série ou livro? Pode ser série, hoje em dia eu tenho sido tanto. Livro, eu gosto muito de biografias, e aí fica a gosto do freguês, né? Porque cada um às vezes tem uma personalidade, alguém que gosta muito, mas eu gosto muito de biografias, que eu acho que é interessante, principalmente as autobiografias são interessantes, mas eu gosto de biografias feitas por autores independentes ali, que pesquisam a vida da pessoa e que o cara não autorizou. Geralmente porque às vezes quando você autoriza também, você vai falar só aquilo que você quer, né? Aquilo que é interessante pra você, né? Então... É igual o Instagram, né? Eu posto aquilo que eu quero. Eu posto aquilo que eu quero, mas séries, nossa, tem bastante série. Nossa, série é um negócio que hoje a gente consome. Por exemplo, a última que eu assisti agora foi Lioness, na Paramount, que é meio de ação, aquelas coisas meio batida americana, de grupo tático, aquelas coisas assim, né? É interessante pela qualidade de filmagem, das imagens e tal, mas tem bastante coisa também. Filme, não tenho visto tanto filme ultimamente, mas Ainda Estou Aqui, para privilegiar o nosso cinema nacional, um filme que ganhou o Oscar, né, inclusive, muito legal. Muito bom, tá na Globoplay. Vários. Eu gosto muito de eu assisti ontem, e eu acho que ontem foi um momento perfeito de assistir, inclusive era o filme mais assistido do Brasil na Prime, Conclave. Você já assistiu Conclave? Não assisti, inclusive estava conversando com a minha esposa. Assista, é interessante porque vai falar justamente... E é bem feito também, né, muito bem, os atores muito bons, o final é chocante, assim, mas e que bom que é, né, um plot twist ali, mas trabalha justamente o processo de escolha do novo Papa. Então vão lá os bispos, os arcebispos, não sei o que, vão escolher política, deles, né, quem vai ser o próximo. E cara, assim, todas as instituições, por mais perfeitas que elas sejam, elas são feitas por seres humanos. Aliás, então eles buscam processos para tentar alguma coisa boa, mas são feitas por seres humanos que têm vaidade, que têm
desejo, que tem ambição, que tem corrupção dentro dele. Claro. Então, e no papado lá, quem está na prece, até os que já assumiram, tivemos papas nazistas, papa comunista, papa, enfim, fascistas, a gente já teve de tudo, porque é difícil de ter esse filtro, e às vezes daquilo que tinha de opção era o melhor ainda, né? Vai saber o que apareceu de opções, igual a gente por vezes tem que votar em umas pessoas que a gente não gosta, mas o que a gente tem de opção? Exatamente. É mesmo sinuca de bico que eles se enfrentam, então valeu muito a pena, Conclave. Eu vou assistir isso daí. O final é estranho, mas o filme em si é bom, vale a pena. Bom, vamos lá. Então, vamos encerrar aqui a fase preliminar e vamos atacar diretamente o mérito. Eu aprendi da pior forma, que nunca se deve, porque eu sempre fiz isso, mas não era um padrão meu. Eu fazia até por comodismo, de fazer uma audiência em outro estado, né? No início, antes da nossa gravação aqui do podcast, ele perguntou se eu já fiz júri fora do estado. Já, recentemente fui contratado para um em Pernambuco, mas já fiz em Brasília, já fiz no Paraná, já fiz em outros estados, sim. E eu aprendi, principalmente para júri, chegar 1, 2 dias antes, para conhecer as pessoas, conhecer o cliente. Às vezes o cliente está preso, que é exceção, mas acontece. Vai lá no presídio, conversa com o cara antes, prepara ele, fala como vai ser, explica, né? Porque família muitas vezes é carente de informação de como funciona o processo. Não que eu vou trazer a cereja, não a cereja do bolo, mas eu vou trazer uma carta na manga, não é isso, mas ele nem a informação do porquê que um júri tem 2 fases, etc., ele não tem. É legal vir explicar. Eu sempre fui na véspera, no mínimo na véspera. E vou lá, explico, conheço o ambiente, vou no plenário, vejo o que tem, vejo se tem tomada, se não tem, vejo quantas cadeiras tem na bancada de defesa, se eu vou precisar de mais, porque às vezes eu tenho parceiros que vão fazer junto comigo o júri. Entendo todo o clima para o dia não ter surpresa, para o dia já estar ambientado. Esse é o objetivo. E depois, as duras penas, descobri que o único objetivo não era esse. Aliás, o mais importante é evitar um problema de um cancelamento. Então, um dia tive uma audiência no Rio de Janeiro, a audiência era 1h30 da tarde, eu pegaria um avião em Campinas, no Viracopos, por às 9 horas da manhã. Eu chegaria no Rio de Janeiro 9h45. Eu ia ficar 3 horas esperando o momento da minha audiência. Eu falei, é um tempo suficiente. Resultado, no Rio de Janeiro, estava com um tempo ruim, cancelaram o meu voo. Aí, assim, adiaram. Eu poderia ir e chegaria lá às 3 horas, já não ia ajudar, porque minha audiência ia ser 1h30. Então, simplesmente não pude fazer uma audiência que eu fui contratado, eu recebi para fazer, eles que pagaram a minha passagem, pagaram tudo, e como é que eu vou explicar para o cliente que eu não vou mais fazer? De fato, não fiz. Contratei correndo um advogado correspondente, que fez lá a audiência para mim, mas eu não pude fazer. Então, aprendi a sempre ir na véspera, para evitar uma situação como essa, um cancelamento, um atraso, né? Então, por vezes, você não vai ficar sem viajar, mas você vai chegar em outro horário, né? Vão te remanejar e colocar em outro voo. Se eu tivesse indo na véspera, estava tudo certo, não importava se eu chegasse 1h da manhã ou chegasse 7 horas da noite, para dormir lá e no dia seguinte a audiência. Então, aprendi desse jeito que não se vai em audiência no dia, tem que sempre ir na véspera, por mais que seja grande a janela que você tem até o momento da audiência. Então esse foi o meu maior dissabor com empresas via ações, né? Nem processei, porque no fim resolveu, sabe? É engraçado, advogado também, a gente acha que advogado processa tudo, eu acho que nós somos quem mais tem tolerância, porque dá uma preguiça de pensar no processo, vou fazer isso, vou chegar lá na frente, conheço o juiz nem vai me dar um dano moral, se der vai ser pouco, então a gente fica meio preguiçoso, né? Apesar de eu ter bastante ações no meu próprio nome, eu confesso que eu faço um filtro muito maior do que meus clientes fariam, né? Mas, enfim, só para dizer por que esse mérito aqui é importante. Vamos entrar no tema direto. Quais são os principais direitos que os passageiros têm em relação a passagens aéreas? Renan, a primeira coisa que eu sempre coloco nos meus vídeos, quando eu vou falar sobre o assunto, orientar os passageiros, os consumidores, é que eles têm que ter familiaridade, pesquisar, ainda que não sejam da área jurídica, a resolução 400 da ANAC. Tá? Essa resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, que é a agência reguladora que deveria fiscalizar com muito mais minúcia, que tem que ter ela é a agência especializada, porque tem técnicos especializados, trata só desse tema, para toda a parte de regulação da aviação civil no Brasil.
Então, essa agência, ela baixa normas, essa resolução é uma delas, tá? Uma delas. E essa resolução especificamente trata dessa questão da relação das companhias aéreas com os passageiros, com os consumidores. Então, o que eu sempre falo assim, dá uma lida. Não é uma resolução difícil de você compreender, ela é simples, né? Porque a gente sabe da área jurídica que tem algumas normas que são mais rebuscadas, usam termos mais complicados. Não, o problema não é nem o tema complicado. O problema é quando o termo tem dois significados. Também, aí, a interpretação, você não é realmente aí você tem que jurídica, fazer, você não sabe. Aquela interpretação sistemática, né? Onde você vai conjugar isso com outras normas, com os julgados dos tribunais. Mas, enfim, essa resolução ela traz ali alguns direitos básicos, tá? Para o passageiro. Em linhas gerais, que ela tem bastante informação, mas em linhas gerais, o que eu posso dizer? O que a gente mais tem, né, de falha na prestação de serviço por parte das companhias aéreas, porque a gente não pode perder de vista que quando às vezes você fala, meu voo atrasou, cancelaram o meu voo, você contratou um serviço, você foi ali, pagou, hoje em dia a gente faz tudo online, né? Mas você vai lá, paga, compra uma passagem, é uma prestação de serviço daquela empresa, de te levar do ponto A até o ponto B, de acordo com aquele contrato que ela fez com você, que nada mais é do que aquele bilhete, do que as informações do voo. Você vai sair esse horário e vai chegar lá a tal horário. Qualquer coisa que fuja disso é uma falha na prestação de serviço. Ela não conseguiu prestar o serviço a contento de acordo com o que ela contratou com você. A partir daí surgem vários direitos para os passageiros. Tem formas que o judiciário interpreta, por exemplo, um atraso. Se é um atraso pequeno, 1 hora, 2 horas, a jurisprudência hoje circula ali em torno de 4 horas, tá? Eles entendem que isso é aceitável considerando a área de atuação ali, tá? Considerando o negócio em si, né? Uma viagem aérea, ela é uma viagem, como a gente falou no começo, ela é uma viagem que tem suas peculiaridades. Tem as riscos, questões, né, de segurança, né? Você está entrando num meio de transporte que tem que ter toda uma garantia de que está tudo certo. Ok, até aí tudo bem. O ponto isso também, de outro lado, faz parte da previsibilidade e do negócio das empresas, das companhias aéreas. Então, o que a gente tem mais de reclamação hoje, então, por exemplo, atrasou, meu voo atrasou, ou foi cancelado. Mau tempo, é um deles. O que a gente tem mais de alegação para as companhias aéreas? A manutenção emergencial da aeronave. Essa é uma das principais linhas de defesa, vamos dizer assim, que a gente tem. Porque, por exemplo, vem o cliente, ele passa, então a gente coloca lá para ele, principalmente no Instagram, né? A gente coloca quais os direitos que ele tem, coloca, como você falou, os fatos, assuntos, vídeos postados. A gente sempre coloca o vídeo, a gente busca ser muito educativo ali. Então a gente coloca o vídeo, a gente não vai fazer uma análise de mérito de quem estava certo e quem estava errado. A gente coloca na descrição do vídeo os direitos envolvidos ali. Uhum. O que o passageiro, numa situação parecida com aquela, o que ele pode fazer? Né? Às vezes ele não vai ter razão, mas ele tem consciência ali de que se ele passar por uma situação injusta, que ele não deu causa para a falha da prestação de serviço, os direitos que ele pode buscar. O que diz a resolução, o que diz a lei, o que diz a jurisprudência sobre o assunto, julgados, né? O que ele pode fazer naquela situação. Então a gente é muito instrutivo, a gente instrui, é muito educativo, coloca de forma muito clara os direitos dos passageiros, né, em situações que a gente coloca ali e também nas perguntas e respostas que o pessoal faz com a gente lá. Então, a pessoa vem e me procura, doutor, eu tive um atraso de 8 horas no meu voo, estava indo para minhas férias, fiz a reserva do hotel, perdi a minha primeira diária, estava com criança pequena. Então, isso são coisas, né? Quando eu trago esses fatos, assim, isso agrega uma situação mais grave no dano que o consumidor teve. Porque não foi só o atraso por si só. Porque o atraso por si só, né, a jurisprudência até diz que quando são poucas horas, é um mero aborrecimento, você já tem que estar prevendo que por ser um transporte aéreo e tal, não sei o quê. Ok. Mas quando aquilo ali passa do razoável, você pressupõe que aquilo está causando um transtorno para o consumidor.
Imagina você contratar um serviço com quem quer que seja e esse serviço demorar 8, 10, 12, um dia inteiro, depende da circunstância, num cancelamento de voo, às vezes você não vai ter voo para aquele dia. Ela só vai te colocar num voo no dia seguinte. Você deu o seu exemplo da audiência. Com certeza, quando a gente tem eventos profissionais, principalmente, né, com horário, é importante a gente tendo conhecimento dessa má prestação de serviço por parte das companhias, porque é uma má prestação de serviço. De novo, ela te contrata para daquele horário e te levar em tal horário. Guilherme, não importa o que aconteça ali, ela te 15 minutos atrasado, você fica para fora. Exatamente. Aliás, você chega 1 minuto atrasado. Você chegou atrasado, você tem vezes que eles fecham a porta e acabou. Mas a recíproca não é verdadeira. Não tem, exatamente. E aí eles têm todas as justificativas. A aeronave é peso, é a bagagem que está dentro. Você fala, não, mas eu só tenho bagagem de mão aqui. Eu não tenho bagagem. Eu já atrasei 2 minutos. Não, o comandante já fechou as portas. E o comandante é a autoridade do voo. Sem dúvida nenhuma, pelas regulações nacionais e internacionais, é a autoridade do voo. Ele pode, inclusive, pedir para determinar que alguém saia da aeronave, chamar a polícia e tal. Fique preso até o final. Exato. Do voo. Então, assim, mas com certeza, os pesos são muito diferentes. Né? O peso de um direito do passageiro naquele momento, ele é muito menor do que a atuação da companhia aérea com as prerrogativas que ela tem de determinar ou não quem vai subir, quem não vai, o horário que embarcou, quem não vai embarcar. Então, assim, é uma situação, por definição, o Código de Direito do Consumidor, ele já, obviamente, protege o consumidor que, em qualquer circunstância, já pressupõe que ele é hipossuficiente, né? Na linguagem popular, que ele é a parte mais fraca da relação, né? Porque de um lado você tem um conglomerado, você tem um negócio, você tem um comércio, você tem alguém que vive daquilo, que ganha dinheiro com aquele serviço ou produto que está colocando em circulação, e do outro lado você tem uma pessoa que às vezes está consumindo uma vez só aquele produto. Então pensa uma pessoa que vai viajar uma vez. Porque às vezes você olha e fala assim, poxa, não, mas o fulano aqui viaja todo dia, tá todo dia, esse cara já sabe o que fazer. Tá bom, mas você pode ter alguém que está realizando um sonho pela primeira vez viajando. Ou seja, ele não tem força, know-how para bater de frente com uma companhia aérea. Por isso que ele tem as garantias do Código de Defesa do Consumidor e da resolução da ANAC, que é a agência reguladora, que tem que também normatizar como que as companhias vão tratar em relação aos consumidores. Então, por exemplo, teve atraso? Se o atraso foi mais de 1 hora, você tem direito a uma comunicação facilitada, Wi-Fi, etc., ou até telefone, por exemplo, você falar com alguém que está te esperando em algum lugar que você vai atrasar. Vai mais de 2 horas, você tem direito à alimentação, que as companhias costumeiramente fazem por meio de voucher, né? Você está no aeroporto, ó, seu voo foi remanejado daqui a 3 horas só. Ele tem que te dar. Ainda que seja opção, ele tem que te dar, tem que te fornecer. Aí você fala, isso tem que ser bom, porque comer no aeroporto é caro. Bem caro. E aí tem isso ainda. Geralmente os vouchers, eles são assim, é um lanchinho que você vai conseguir fazer. Mas tudo bem, passou um pão de queijo e um café. Pois é, exatamente, porque tudo é mais caro. Então ainda tem essas questões. Às vezes a companhia não dá, não fornece. Às vezes ela diz que forneceu, mas não forneceu. Sabe? Então, assim, porque o volume de pessoas é muito grande e tal, mas eu creio que, assim, eles atuam de uma forma a maximizar o lucro deles, como qualquer empresa, mas às custas de uma prestação de qualidade para o consumidor. Tá? E Salvador, pouquíssimas companhias aéreas, eu acho que se preocupam com esse trato, com os prepostos, com os funcionários que ela estão colocando ali, como que ela treina esse funcionário, que também está à mercê do estresse da situação, tem que lidar com pessoas, não é fácil, mas para isso que você tem que contratar de forma adequada, para isso você tem que treinar, né, seus funcionários, não é para que eles sofram por uma coisa que é uma política da empresa, por exemplo, lá de cima, e vai sofrer o cara da ponta, mas é o cara da ponta que está ali dando a cara pro consumidor ali, que às vezes está estressado, que às vezes está perdendo um compromisso, como você falou, às vezes chega no aeroporto, o pior é isso, né? Tem muitos e muitos casos, são das pessoas que chegam no aeroporto e lá que eles vão ter o conhecimento de que vai atrasar. Porque a resolução fala que até 72 horas antes, tá, a companhia ela deve informar as alterações que foram feitas no voo. Nos voos, cancelamento e tal. Para quê? Para que você, o consumidor fale, bom, peraí, eu tenho tempo. Você ia ter feito, você ia ter dado um outro jeito. Ou tento ir por outra companhia,
ou vou por outro meio de transporte, se for possível. Enfim, você tem possibilidades. Mas isso também tem outra coisa, né? A resolução, por exemplo, fala até 72 horas. Parece que só quando as alterações são feitas dentro dessas 72 horas do momento da comunicação até o voo, ou seja, nessa janela menor, que é aí que surge o seu direito. Não. Você pode ter recebido uma semana antes. Se aquilo te causou um transtorno numa viagem que você está que já está programado, hotel já reservado ou compromissos já agendados, também, a depender da situação fática, óbvio, né? Também pode gerar um direito de uma indenização por dano moral, dano material, dependendo do que você perdeu, se você tem questões de negócio envolvidas, exatamente. Então, assim, a resolução ela é um norte muito mais voltado para as companhias aéreas, caso de overbooking, que é a preterição, né? Você vai lá, eu tô no horário, o voo vai sair no horário, mas ele fala que eu fui remanejado a outro porque não tem vaga. Aí a gente às vezes sustenta isso, né, em juízo, às vezes isso ficou claro que foi o que aconteceu. A companhia aérea fala, não, a gente não trabalha overbook, é tudo online, é tudo digitalizado, não tem como vender mais. Tá bom, não tem como vender mais. Mas às vezes você teve uma falha num outro voo seu, você realocou para esse e tirou a vaga de um que estava... Então, olha o efeito cascata da falha na prestação de serviço e da falha de organização das empresas aéreas. E aí eu vou mais longe, Renan. Na falha da comunicação e da forma como você tenta remediar aquela falha na prestação de serviço. Que é o que a gente estava conversando. Podiam ser evitadas, tratamento... Nossa, muito. Eu encontrei uma vez pessoas que estavam fazendo um curso sobre milhas e tal, que eu já dei uma palestra sobre os direitos viajantes, né, nesse curso, e dois senhores, assim, um senhor e uma senhora, que penso eu deve viajar há muitos anos e tal, eles falaram que tiveram um problema em viagem de trem na Europa e atrasou, assim, causou um aborrecimento grande para eles, só que quando eles chegaram no destino, eles receberam um e-mail com, sei lá, 200, 300 euros de voucher, assim, né, para eles utilizarem. Assim, eles não fizeram reclamação. Já chegou um pedido de desculpa, falando, olha, eu sei que a gente falhou, não era isso não é essa a política da nossa empresa, não é essa a qualidade que a gente preza e tal. Não sei. Então, às vezes são coisas simples que você consegue não deixar o cliente totalmente insatisfeito. Óbvio, às vezes causou um dano que ele vai querer ser reparado, mas às vezes são coisas simples. E as companhias aéreas, pelo que a gente percebe nessa atuação de centenas e centenas de clientes que a gente tem no Brasil inteiro, é que elas seguem um padrão de, olha, a falha é falha mesmo. Às vezes eu te ofereço um voucher quando você vem reclamar comigo. Às vezes, se você entra nos órgãos de defesa do consumidor, por exemplo, aqui já deixo uma informação, por exemplo, consumidor.gov, a gente também orienta muitos clientes, antes de entrar com alguma ação, abrir uma reclamação lá, porque também é uma forma de você evitar que o judiciário tenha essas ações que podem ser resolvidas de forma extrajudicial, mas às vezes a empresa espera você ir lá, às vezes você vai, ela não resolve, ou às vezes só quando você vai lá ela te dá um voucherzinho que ela já poderia ter numa conversa com você antes de... Então, assim, ainda que você crie mecanismos extrajudiciais, você às vezes abarrota esses mecanismos também, por causa de uma filosofia das empresas, das companhias. Que é aquela coisa assim, eu vou maximizar meu lucro, eu vou deixar só para aquele cara que vai realmente brigar muito por isso. E a cada 10, quantos brigam? Pois é. Se for 2, 3 é muito. Imagina quantos voos não tem no país. Eu mesmo não briguei. Pois é. Você fez uma análise, né? Você falou, você é advogado, você conhece, quem é advogado que é a distância, né? A gente conhece. Mais calejado. Você fala, não vou querer entrar com isso. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo?
Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Eu me lembro que em 2009 ou 2010, 2009, eu fiz um carnaval no navio, né? E a gente saiu de Santos e fomos direto para Salvador. E era para chegar em Salvador às 10 horas da manhã, ou 9 horas da manhã. Então, 10 horas já tinha gente comprando o bloco do Camaleão, que era do chiclete com banana, e que e custa caro esse bloco, né? Para seguir atrás do trio elétrico, é bem caro. E o pessoal comprou. A gente chegou lá 9 horas da noite, já tinha acabado o bloco. Só que por quê? Porque teve um tempo ruim em alto mar e tal. Então, eles tinham um argumento da questão do tempo. Se a gente forçasse chegar, poderia colocar a tripulação toda em risco e tal. Então, por isso que atrasou. E eu me lembro que tinha um monte de gente lá que era advogado, assim como eu, que tava dando cartão, falou, vamos pegar, vamos processar, porque atrasaram e tal. Eu não quis entrar, porque eu falei, puxa, o argumento é bom. Mas pelo que eu fiquei sabendo depois, quem entrou ganhou o valor do prejuízo que teve. Então, para quem realmente tinha comprado o Camaleão, eu já tinha comprado só de noite lá no camarote. Mas para quem já tinha comprado, realmente provou o prejuízo que teve, teve o prejuízo ressarcido. Faz sentido, né? Ou seja, foi poucas horas, mas o suficiente para te trazer um prejuízo grande. E a previsão era chegar lá de manhã, né? Por isso que a pessoa programou o dia dela na chegada. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, as empresas elas alegam essas questões meteorológicas para excluir a responsabilidade delas. E fica difícil você provar que não, né? Então, é uma causa de exclusão, realmente, né? Você entra lá como uma força maior, um evento que foge do seu controle, logo
se quebrou o nexo de causalidade ali daqueles fatos da culpa, você não vai poder exigir uma indenização. Tudo bem, eles alegam bastante isso. O ponto é o que eles fizeram para minimizar os seus danos. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, seu voo foi cancelado, foi adiado ou atrasou por uma questão clara e, de novo, eles têm que trazer prova para os autos, não basta alegar. Coisas que geralmente eles não fazem. Se tu usar os prints dos negócios meteorológicos, mas às vezes nem isso faz. Então, assim, tudo bem, atrasou. Só que, peraí, quanto tempo que durou? Porque, Renan, a gente tá falando de, às vezes, meia hora, 15 minutos. Tudo bem, 15 minutos você pode ter alguns voos que vão ser cancelados ou vão ser adiados. Borboleta que lá causou outro problema, né? Tudo bem, mas assim, às vezes você vai dar uma olhada, vai pesquisar um pouco, e a gente faz isso lá quando a gente vai pegar, dependendo das ações, na réplica, né? As alegações. Não, às vezes quando o cliente entra em contato com a gente já dá uma pesquisada nos sites especializados de voos e tal, e a gente consegue pegar, peraí, esse voo foi adiado, foi cancelado, falou que foi por causa de mau tempo, porque às vezes falam no próprio aeroporto, não, o tempo tá fechado, cancelamos e tal. Mas aí você tem 20 minutos depois, tem um monte de voo saindo. Chegando, saindo, voando. E um dos direitos do passageiro é ser reacomodado em voos, inclusive de companhias diversas. Não precisa ser da companhia que você comprou a sua passagem. Pode ser de companhia diversa. Ou seja, minimizar. Mas eu te pergunto, será que as companhias elas fazem de livre, espontânea vontade? Ela pega ali o grupo de pessoas que foram prejudicadas e fala assim, deixa eu ver se tem alguma outra companhia aqui parceira. Parceira não, companhias que operam aqui nesse trecho, por exemplo, às vezes tem voo vazio. E você pode realocar. Mas é óbvio, não, isso gera um custo para eles, né? Eles vão querer realocar no deles, sei lá quanto tempo depois, e você vai ser prejudicado. Então a gente faz essa análise também com esse tipo de argumento. Foi mau tempo. Tá bom, mas o mau tempo ele exigiu que o atraso, que o seu voo só tivesse daqui a 8 horas, 10 horas ou no dia seguinte? Às vezes não. Então aí a gente entende que também nasce o direito de indenização. O overbooking, por exemplo, ele tem... no caso do overbooking é interessante, porque a própria resolução ela traz uma indenização imediata que a companhia deve pagar para o passageiro. Então, se teve overbooking, você não precisa nem entrar na justiça, é uma indenização prevista na resolução, de que ele tem que te reembolsar. Porque o overbooking é entendido como uma prática tão absurda, de você vender mais ou colocar mais gente no voo do que a capacidade do voo, que já tem que te dar uma indenização de pronto. Só que as empresas, elas dificilmente reconhecem que teve overbooking e raramente vão te dar esse reembolso. Ele vai ser, você vai ter que pedir, provocado, né? Você vai ter que pedir na ação também. Além do dano moral, por exemplo, esse pedir. Aí muitas companhias alegam que você tá... não, mas isso daí já... Se você deu esse reembolso, você não pode pedir o dano moral. Não, peraí, uma coisa, outra coisa. Aqui é um dever previsto numa norma reguladora para você reembolsar, seja lá o que for. Ela tá te penalizando pela tua falha na prestação de serviço. O aborrecimento, o transtorno que eu tive e que pode ter desencadeado várias outras coisas da minha vida, na organização, é outra coisa, dando moral diferente. E os gastos, por exemplo, que eu tive com o hotel, que eu não pude usufruir da primeira diária, é um dano material, é outra coisa também. Então abre-se um leque de opções de você, por exemplo, pleitear pelo menos, isso não quer dizer que o juiz vai dar tudo, mas pleitear diversas indenizações diferentes, inclusive, de natureza diferente. Guilherme, caso polêmico que você tem atuado ou que está em alta aí na mídia, que você pode compartilhar com a gente relacionado a isso? Cara, um caso que a gente tem hoje, eu acho que assim, o último grande caso que na mídia, não é nosso do escritório, mas que ficou bem assim em voga, foi da Ingrid Guimarães, que ela foi retirada do assento dela, se eu não me engano, Comfort, um assento não ali uma classe econômica, mas também aqueles que eles colocam intermediário, porque alguém da executiva teve que ser remanejado, porque aconteceu alguma coisa no assento da pessoa, e foi pro dela e falaram para ela sair para ir pro outro. Esse tipo de coisa pode parecer, quando a gente vê uma pessoa, né, conhecida e tal, e a repercussão que teve, porque ela trouxe isso, da forma como ela foi tratada pelos funcionários da American Airlines, se eu não me engano, né, e que também tem histórico de ter muita
complicação no trato dos prepostos, dos funcionários, principalmente americanos, né? E principalmente com pessoas de outro país, como brasileiros e tal, eles não têm muita consideração, né? Eles te tratam como se você fosse inferior, né? Isso é uma outra coisa, né? Então, essa forma como ela foi tratada, que eu acho que levou ela a colocar publicamente essa questão. Não sei em que pé que está isso do ponto de vista processual, se ela chegou a ingressar com uma ação, mas eu sei que no escritório a gente já teve também problemas nesse caso específico foi em questão de assento, né? A gente teve questões de um cliente que comprou um assento que não estava funcionando, de executiva, né? A gente tem inúmeras, assim, tem de tudo. Tem os atrasos meio que de 8, 10, 12 horas, atraso com criança pequena, tem companhias que cancelam o teu voo, você vai viajar dali para o dia seguinte, e aí nasce o direito, por exemplo, acima de 4 horas, nasce o direito de você ter uma hospedagem, por exemplo. A depender, obviamente, do horário do teu voo e tal, eles são obrigados a te dar hospedagem. Então, eles vão te levar, eles mantêm contrato com hotéis, né, próximo aos aeroportos, geralmente. Ele tem que te dar o pernoite, obviamente, alimentação e tudo. E o traslado, né? Teve um caso, foi um dos primeiros casos que a gente teve no escritório para viagem internacional, que a empresa mandou os consumidores pro hotel, chegou no hotel, ficou todo mundo no saguão, porque não autorizaram subir. Não sei qual foi a questão. Hotel, não falou que é por exatamente, né? Eu tenho que te dar o hotel, né? Bem isso, né? Então, assim, você encontra de tudo, cara. Você encontra de tudo a falha da prestação de serviços das companhias aéreas, ela é plural. Não é só um tempo de atraso, um cancelamento, um extravio. A bagagem que é extraviada chega quebrada. A bagagem ela tem os prazos, né? Voo nacional também é um direito do viajante. A empresa ela tem que te entregar a tua bagagem que foi extraviada, que foi perdida, até 7 dias quando é voo nacional, até 21 dias quando é voo internacional, tá? Mas só que também é outra coisa, isso não quer dizer que se ela entregou dentro dos 7 dias ou dentro de 21 dias, que a falta daquela bagagem não te gerou dano. Às vezes você está indo para uma festa de casamento, que você foi, o avião partiu no horário adequado. Você é noiva e tal, o seu vestido. Pois é. Ou não, ou você teve aborrecimento por causa daquilo. Por si só, imagina você ter que chegar num lugar novo e comprar um monte de roupa, ó, você vai ter o dano moral, mas teve aborrecimento de perder tempo tendo que fazer coisa que você não faria. Isso gera, quando eu falo aborrecimento, é mais do que um contratempo. Isso qualquer um aqui dos seus telespectadores aí pode se colocar nessa situação e sabe que a gente é um transtorno quando a gente está numa situação que a gente teve que se organizar, e a gente está falando de viagem de avião, a maioria você se organiza, porque são viagens, às vezes, mais longas, férias, compromissos profissionais, você tem que ter toda uma organização, como você diz, você não pode errar em nada, você não pode chegar 1 minuto atrasado no portão de embarque. Só que quando acontece uma falha na prestação de serviço, né, de magnitude de atrapalhar a tua vida, não é um aborrecimento, você não ficou, ai, nossa, que saco, não. Você teve contratempo ali que te causaram estresse. Você brigou com a sua esposa por causa de uma brincadeira dessa, você brigou com a família, você já não tem mais cabeça pra, sabe? Então, era pra ser um momento pra marcar de forma positiva a sua vida, marca da pior forma possível por um dissabor que não foi você que causou. Exatamente. Então isso faz nascer o direito de você ir a juízo, a gente sempre orienta, abre reclamação pré-processual, entre em contato com a empresa. Isso é um padrão nosso de escritório. Porque no Instagram, como eu disse, é uma página extremamente educativa. A gente traz dicas, os direitos, traz assim, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Olha, você pode fazer isso, tá? Mas a gente sempre enfatiza, tenta resolver com a companhia aérea. Abre uma reclamação nos órgãos especializados, Procon da Vida, consumidor.gov, é um online muito grande, né, que tem atuação oficial dos Procons e tudo. Vai no Procon da sua cidade, tenta de toda forma antes de chegar no judiciário. Porque a gente sabe que chegou no judiciário, você tem um tempo da ação, embora não sejam ações demoradas, mas você tem juizados, assim, que eu tive agora não lembro em qual comarca, quando a gente atua no Brasil inteiro, mas eu sei que ficou para, se eu não me engano, novembro, a audiência de conciliação.
E isso porque eu peço em todos os processos a dispensa da audiência de conciliação, porque é aquilo que a gente estava conversando. Eu posso dizer, assim, eu não tenho os dados, né? Inclusive eu tenho que levantar isso para trazer, para colocar tanto na página, trazer para as pessoas que eu converso, mas eu te garanto, Renan, que são coisas mais assim, 95% para mais das audiências que são designadas pelos juízes. Alguns não designam, alguns aceitam o nosso pedido. Eles olham e falam assim, olha, considerando que a minha vivência nesse tipo de ação não vai dar acordo, cita para se defender, não vou precisar de uma audiência onde eu vou chegar lá, um preposto que nem sabe do que aconteceu, que é contratado só para estar ali, vai falar, infelizmente eu não tenho acordo. Você viu o juiz que estava jogando golfe enquanto estava na audiência de conciliação? Não vi. Tem isso também. E aí você vê o quanto nem ele acredita. Porque ele sabe que a empresa não vai trazer nada ali também. E outra, de novo, a gente volta naquilo que a gente conversou. Ela pode fazer essa proposta diretamente para mim. Sim. Com o advogado ou para a empresa. Ela pode mandar um e-mail, falar, ó, doutor, peticiona. No seu caso peticiona. Aqui também, mas às vezes nem precisa, Renan. É um e-mail diretamente para mim. Eu tenho poder. Eu, por vezes, fico tentando negociar com a empresa, né? Às vezes minha cliente está errada e tal, e aí a empresa fica me barrigando, não responde. Eu peticiono. Sim. Minha proposta é essa. Sim. Aí ele é obrigado a responder. Com certeza. E o juiz ele vai falar, por que você não quer aceitar, né? Essa questão de ser obrigado a responder também é complicado, cara. Porque quanto mais quando você atua com volume de processo em inúmeras comarcas e tribunais do Brasil inteiro, eu tenho hoje quase, eu não sei, eu conto na mão os estados que eu não tenho ação hoje, tá? E questão da OAB, não tem problema? Cara, tem mais só se você passa, né? Eu tenho é 5 no máximo? Então, eu tenho suplementar em Minas Gerais, em Santa Catarina, vou entrar no Paraná, no Rio de Janeiro, aqui. São Paulo é o grosso ainda por causa da população, no número de voos e tal. Mas porque pra se defender, e acaba uma, entra outra. As pessoas não sabem, para se defender não tem volume, não tem número, tá? Então, se eu tô defendendo um réu, eu posso defender quantos forem no Brasil inteiro, não tem problema. O problema é você ingressar entrar com a ação. Às vezes, na verdade, isso é uma reserva de mercado. Hoje em dia, sem nenhum sentido, na minha opinião, com a informatização do judiciário, é uma reserva de mercado triste. Eu falo, para a nossa área da advocacia, é triste. Eu acho isso ridículo você ter que exigir que eu faça uma... E outra, não tem padronização nas inscrições, cada seccional pede documento que é um parto, Renan. Eu faço porque realmente vem volume de clientes me pedindo ali e eu falo, bom, tá bom, eu não posso ficar só 5, cai uma, eu entro outra. Eu tenho até problema ultimamente com alguns clientes por questão de burocracia das OABs. Então demora, porque pensa só, se eu sou um advogado inscrito aqui em São Paulo, tô definitivo, tem uma certidão, que essa certidão você tira na hora, né, da nossa, se tá tudo ok. Não, você tá regular. Eu sou advogado no Brasil inteiro. Para que eu tenho que fazer mandar RG, sabe? São umas coisas que hoje, com a informatização, né, com tudo, não tem mais espaço para isso. Às vezes até para se habilitar em outro sistema tinha que fazer esse procedimento. É triste. Acho que no Sul era assim, tinha que mandar um monte de documentos. Isso causa transtorno. Demora. Às vezes o direito do cliente ali não dá para esperar. Então, assim, eu enfrento o problema com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Voltando ao que a gente estava falando, né? Porque eu abri um parênteses. Tem comarcas que eu faço petição nos autos, o juiz não analisa, Renan. Você falou, peticiona. Teve um caso no Rio de Janeiro que eu entrei vários autores, porque eu também faço, também tem uma outra questão, né? O valor dos juizados, ele é considerado individualmente por cada consumidor, por exemplo, que entra. Se você tem uma ação, que a gente vai falar termos técnicos aqui, para quem às vezes não conhece o litisconsórcio ativo facultativo, tá? Né? Ou seja, várias pessoas no mesmo fato querem entrar junto, é melhor que isso aconteça, porque o juiz vai ter uma decisão uniforme para todos eles, do que eu entrar com uma açãozinha para cada um, onde eu posso ter decisões de vários juízes contraditórias. Então é melhor para o sistema de justiça. Então, quando você faz isso, você considera o teto do juizado para cada autor, porque eu poderia ter entrado de forma individual. Isso é jurisprudência pacífica, tanto da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados, do STJ, ou seja, eu posso entrar com 10 e pedir 40 mil para cada um e vai ser 400 mil o valor da causa, que não vai... Não tem problema. Entendi. Tem juiz que fala, não extingue, aí eu tenho que... Às vezes eu recorro não, né? Às vezes teve um em São Paulo que eu fiz, esclareci, falei, excelência, olha aqui, tem esse julgado e tal, não sei o que, né? Aí, não, voltou atrás, reconsiderou e tal.
Tem juízes que extinguem, que não entendem dessa forma. A gente tem o trabalho de fazer Tá vendo como a gente abastece o judiciário? Às vezes por questões do próprio judiciário. Entendimento do juiz. E, cara, teve um que a gente entrou, aí a cliente, entrei com vários autores juntos na ação. Um grupo de pessoas, obviamente, viajaram juntos até. Ela não ia poder participar da audiência de conciliação. E quando o autor não pode participar, extingue o processo. Ou seja, ele deve participar da audiência de conciliação se ela é designada. Ela não ia poder porque ela estava viajando, ia ter algum problema. Eu pedi a extinção em relação a ela, Renan, na petição. E no segundo parágrafo, cara, eu pensei, eu não vou nem colocar. Não, mas eu coloquei. Porém, permanece o processo em relação aos demais autores. O juízo extinguiu o processo, cara. Extingue o processo. Eu atravesso isso um dia. No dia seguinte, eu atravessei a petição. Falando, excelência, eu pedi só em relação a ela. Cara, dane-se, meu amigo, arquivado. Eu vou ter que entrar de novo com a ação. Então, a gente como advogado, assim, a gente lida com tanto descaso, tanta, assim, falha na prestação jurisdicional que é sofrível, cara. Em casos que, assim, o dano material já é alto, aí eu peço um dano moral alto proporcional e falo. Abro mão do valor que excedeu o teto. Sim. A juiz vai lá e extingue. Não, tá fora. Mas eu coloquei aqui, ó. Aí ele volta. E eu tô falando de juiz amigo, hein? Juiz que você conhece. Que é próximo, em relação a também, você faz acordo com um, mas continua o processo com os outros requeridos. Esquece, arquivou. Peraí, falta dos outros. Pois né? Não matou. É uma preguiça de leitura. Eu entendo que os juízes têm muito processo hoje em dia. Mas assim, os servidores, porque a gente sabe que não é o juiz que vai ler aquilo tudo também, né? Então não vamos enganar nem quem está assistindo a gente, nem quem faz parte da coisa. O juiz, ele tem as diretrizes, e um caso ou outro ele pega para fazer. O grosso são os servidores que trabalham com eles, assessores, servidores e tal, que tem capacidade. Só que assim, às vezes o negócio virou uma fábrica, né? Ele tem que atingir metas pro CNJ. Tropa de Elite 1, que o cara fica trocando o corpo de zona pra falar, aqui, ó, tem menos. Eu tenho que bater a meta do CNJ na minha vara aqui, então vamos tocar pra frente. Então é difícil. Então assim... E nesse caso seu que vai extinguir a ação de elites consórcio, ainda tem a chance de cair com outro depois. Ele não vai ficar se prevento. Você jogar para um por um, né? Mas se eu coloco todo mundo já... Chegou no... Eu fiz também no Rio de Janeiro. Eu entrei de novo, joguei. Aí foi... Eu acho que eu entrei lá no sistema. E na verdade você até torce pra cair com outro, né? Não, então, só que nesse caso, quando tem essa decisão, no outro caso eu não lembro, foi algum problema na comprovante de endereço do cliente. O cliente comeu bola, né? Eu tive que entrar na mesma vara. Porque senão você começa a escolher, né? Você cria um probleminha ali processual que extingue ou não vai na audiência. Não, esse juiz aqui, essa vara é horrível. Não vai na audiência que a gente entra em outra. Aí não dá. Então tem essas questões também. Mas são várias... Enfim, assim, o direito do viajante, ele é amplo. Então surgem muitas questões. Companhia aérea estrangeira, por exemplo. O pessoal fala, eu posso... companhia aérea não é a Latam, não é a Azul, não é a Gol, Turquia, né? Eu posso processar? Se tem origem... O voo tem origem ou destino no Brasil. E, obviamente, para facilitar as coisas, você tem o CNPJ da empresa, grande parte delas que operam que tem, você pode processar. Né? Você pode entrar no juizado, e o juizado você entra no local de residência do consumidor. Tem direito. É diferente se você está na Europa e pega um avião da Itália para França. Lá, a não ser que seja conexão. Se é parte de uma compra que você comprou aqui, que vai chegar até aqui ou destina lá, enfim, pouco importa. E dentro dessa compra que você fez, as companhias aéreas, por um acordo entre elas, tinha conexão de outra companhia, aí você também pode pedir. Perfeito. Mas aí você pode processar a companhia que vai ter o destino, a origem aqui, né? Não necessariamente a pequena lá de dentro. Se você não sabe, esse é o segundo podcast que a gente grava. Eu tinha certeza que não ia faltar conteúdo e que a gente sequer iria repetir o que foi falado no primeiro. De fato, tem muita coisa repetido. De fora aí. Ainda tem muita coisa, tenho certeza. Eu tô com um monte de coisa engasgada aqui, mas eu vou deixar para outro dia. Mas eu acho importante, desculpa, Renan, falar aqui. Uma das coisas que a gente mais encontra de justificativa das empresas, por meio de seus CEOs, e hoje os podcasts estão em alta, e eles vão hoje em podcast também para falar sobre
N assuntos. Um deles é essa reclamação sobre o número de ações aqui no Brasil. Eles falam que aqui os consumidores entram muito com ação, dando moral para tudo que é lado, isso prejudica a operação. Teve um levantamento feito pela ANAC em 2023 que coloca de forma bem destrinchada assim, o custo que essas empresas têm. Tá? Menos de 1% é o custo dele com indenizações de ações judiciais. Compensa. Então, quando você enxergar um CEO de Latam, Azul, qualquer companhia chorando que o problema do mau serviço, o problema do prejuízo que eles têm é porque tem muita ação judicial. Estão querendo culpar o advogado dos viajantes. Não cai nessa. 1% do custo. Pessoal, vamos agora para o terceiro quadro, o último, chamado De Frente para a Sentença, onde o nosso convidado tem direito a responder ou recorrer. Você acredita que as companhias aéreas, independente do motivo, da causa, se teve atraso, tem que pagar a indenização? Não. Se as companhias aéreas conseguirem demonstrar que tem como a gente conversou, uma exclusão de responsabilidade. Teve um caso que a gente teve do cliente, ele foi viajar, não lembro se foi para o México, o vulcão entrou em erupção, não lembro onde é que foi. O negócio parou tudo ali. E a companhia demonstrou, comprovou nos autos, falou, olha, aconteceu isso, ficou tanto tempo, teve que não tinha como. Ótimo, não tem problema nenhum. Se ela provar aquilo que ela está alegando, ótimo. Agora, se ela vier falar que ela teve que fazer uma manutenção não programada no avião, eu não duvido que ela tenha que fazer. Só que isso é... Quanto tempo demora essa manutenção? Não, o ponto não é esse, nem, Renan. É que isso faz parte da atividade dela. Não faz parte da atividade. Ela sabe de antemão que a atividade que ela lucra tem esse tipo de necessidade de manutenção no avião. Então, ela que coloque os voos dela numa programação diferente para que ela possa fazer uma manutenção programada e não tenha que prejudicar diversos consumidores. Sim. Então, tem alegações e alegações, né? Taxas extras cobradas aí por aviações. É só uma desculpinha para enganar o consumidor ou é justa? Algumas são. Algumas são abusivas, que entra na questão do Código de Defesa do Consumidor, que a gente é a mesma interpretação de cláusula de contrato abusiva, né? Porque a taxa está inserida na contratação, deixa de ser um tipo de cláusula ali que você está tendo que arcar com ela, e se ela não tiver claramente a descrição, a razão dela existir, ela pode ser considerada abusiva. Foi inclusive o caso que me levou a, em nome próprio, entrar com uma ação, que foi a famosa taxa de combustível, chamada, né, entre aspas, taxa de combustível, na época foi da TAP, e de várias operadoras do mesmo grupo que eles atuam, da Star Alliance, né? Eles cobram uma taxa que você tem taxas aeroportuárias, etc. Tem várias taxas lá, quando você vai ver o seu bilhete aéreo, o seu comprovante. Essa taxa era uma taxa de coisa de cento e tantos euros, é uma coisa absurda para nós aqui, com um câmbio desfavorável. E você olha e fala, mas por que tem essa taxa aqui? Não tem explicação da taxa. A gente, entrando com as ações e vendo os julgados, a gente vê que é uma taxa que eles cobravam só de quem fazia compra, por exemplo, à distância, via telefone, quando você usava pontos e fazia compra por telefone. Aí você fala, mas peraí, se eu for comprar sem ser pontos em dinheiro, eu não tenho essa taxa. Mas se eu compro com pontos, eu tenho essa taxa. Qual que é a justificativa? O serviço... Não tem justificativa. Então, quando você tem taxas ali que você não consegue enxergar qual é a contraprestação daquilo ali, claramente... Taxa de combustível. A gente fala taxa de combustível. E aí você fala taxa de... Porque isso foi levantado até em defesa das empresas. Mas peraí, combustível já não faz parte... Isso cobra de quem compra não. O combustível já não faz parte da tua atividade? Você já não tem que ter combustível no avião para levar de um ponto até outro? Sim. Então a gente encontra bastante coisa... Isso é abusivo, né? Porque o consumidor, ele... Que me traz para a última pergunta. Você acredita que é falta de informação das empresas ou elas utilizam de má fé mesmo contra os consumidores? Eu acredito que o sistema que a gente vive, o lucro ele é maximizado exponencialmente. As empresas elas buscam, até porque muitas delas abertas em bolsa, elas têm que fazer com que o acionista enxergue que a companhia está lucrando cada vez mais. E, infelizmente... eu não vejo uma preocupação grande das empresas com os consumidores, com
o que ela causa lá na ponta. Então, a busca do lucro prejudica uma prestação de serviço com mais qualidade. Então, aí eu acho que elas realmente olham e falam assim, eu não preciso fazer isso aqui com tanta excelência, desde que eu consiga lucrar cada vez mais. E eu acho que isso é consciente. Isso é má fé. É uma má fé. E isso não acontece só com as companhias aéreas. Todas as empresas que atuam em prestação de serviço em massa, e geralmente são os serviços que a gente mais utiliza e mais precisa. Hoje, por exemplo, a gente não vive sem um telefone celular, sem uma internet. A gente encontra esse tipo de problema. Se a criança chorar bastante, você pode pedir o lugar no assento ali da janelinha? Não, você não pode pedir. Porque tem uma pessoa ali que comprou aquele assento, que pagou por ele. E mais uma vez, é mais um exemplo de você ter prepostos, preparados para lidar com a situação. Uma companhia que lá na ponta se preocupa com um tipo de prestação que vai ser servida para os consumidores, né? Quando você não tem isso, aí você tem esse tipo de situação esdrúxula que gera direito à indenização de diversas partes ali envolvidas. Se o voo vai passar mais uma noite em Goiânia, é importante filmar e mandar para a esposa? Eu acho que é essencial, né? É essencial. Aliás, ótima deixa, né? Filmar e registrar todo tipo de contratempo que você tem. Seja para mandar para a esposa, que é muito importante para você salvar o seu casamento. E para o seu advogado. Seja para o seu advogado depois, se você decidir por entrar com uma ação para ressarcir os seus danos que você sofreu. Para concluir, se pudesse escolher criar uma lei que beneficiasse os passageiros, o que seria essa lei e qual o nome dela? Eu acho que a gente teria que aperfeiçoar algumas coisas na resolução da ANAC. Talvez transformar em lei fosse bem interessante para que ela tenha uma força, porque volta e meia o lobby das grandes empresas, companhias aéreas, é para que você vá minando os direitos dos passageiros, embora o Código de Defesa do Consumidor hoje tenha uma aceitação pacífica na jurisprudência da aplicação dele para esses casos, elas tentam tirar de todo jeito, colocar convenções internacionais, seja aplicado, mas a jurisprudência que ainda é firme no sentido de que o CDC é aplicável. O CDC é uma lei muito boa para o consumidor e se aplica nesses casos, mas eu acho que a resolução da ANAC ela poderia ser transformada em lei, ter um status de lei, ter uns aperfeiçoamentos ali, mas eu acho que muito mais é a fiscalização por parte da própria ANAC. Sabe assim, às vezes a gente fala que o órgão que mais dói no corpo é o bolso, nas empresas não é diferente. Talvez se o Brasil tivesse uma cultura de pegar mais pesado em multas por uma falha contínua na prestação de serviço, talvez ela conseguisse... O dano moral, pouca gente sabe disso, e pouco juiz pensa dessa forma também, mas o dano moral não tem só o objetivo de indenizar, de restituir o status quo daquele que foi lesado. Tem também o objetivo educativo de punir a empresa, e tem que ser uma punição exemplar para a empresa sentir, porque se for 3 mil... para que ela pare de repetir isso, né? Mas exato. A verdade é que o dano moral tem sido tão irrisório que a empresa compensa para ela continuar fazendo. De vez em nunca paga alguma coisa que ela percebeu, que normalmente nem percebe, passa despercebido. Exatamente. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para o Guilherme, para ele se despedir do público. Acho que foi muito legal o papo de hoje. Por favor, se despeça. Pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço você, Renan, grande amigo, sempre que precisar, a gente está à disposição. Sigam aí os nossos canais, o nosso Instagram, principalmente, onde a gente coloca muito conteúdo, que eu acho que ajuda. Gui, né, Guilherme Zamit, advogado, você procurar lá, vai encontrar. Tem situações, como você disse, exemplos ali de vídeos que o pessoal coloca na internet, a gente dá uma analisa do ponto de vista jurídico, diz quais são os seus direitos, e tem muitas perguntas, muitas informações. A gente tem muita coisa bacana ali para que aquela pessoa que costuma viajar bastante ou está pensando em viajar e está meio receosa, ela vai encontrar muito conteúdo para que ela se resguarde, espero que não aconteça nada, mas que ela se resguarde para pelo menos ter provas para, eventualmente, se ela decida entrar na justiça ou fazer uma reclamação se ela tiver uma falha na prestação de serviço. Então vale a pena, convido todo mundo a acompanhar a gente lá, seguir a gente também nas redes aí, e não deixa, que eu sempre falo, né? Não deixa de procurar o advogado da sua confiança se você tiver algum problema, porque as empresas têm que começar a se responsabilizar pelas essas falhas que elas cometem na prestação de serviço. Perfeito, gostei muito, o papo hoje foi muito claro, muito elucidativo, trouxe aí os direitos que você tem,
Quantas vezes passaram a mão no seu bumbum e você nem sabia, e agora você vai poder brigar por isso, vai poder lutar pelos seus direitos. Toda quinta-feira, na verdade, quintas-feiras alternadas, temos programas novos aqui no nosso podcast, às 9 horas da noite, sendo inaugurado, e depois passamos os cortes deles ao longo dos dias aí da semana. Peço que você se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo, compartilhe com seu amigo que viaja, ou você, com a sua família, e depois você me conta, escreve aqui nos comentários Direitos dos Viajantes e fala o que você achou desse programa, combinado? Um forte abraço, até a próxima vez. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.